Girando a nossa reportagem, o ministro do TCU diz que sistema eleitoral é sólido e confiável em auditoria parcial das urnas. Repórter Beatriz Manfredini, o ministro, quem é e qual é a discussão sobre isso, Beatriz? Ministro Bruno Dantas, Thiago, ele enviou inclusive uma carta endereçada ao presidente da República, aos ministros e à Procuradoria-Geral, contando um pouquinho sobre como está esse processo de auditoria das urnas eletrônicas, justamente para dar uma maior confiança, para o sistema, para as eleições agora de 2022 e para evitar qualquer tipo de contestação agora no pleito de outubro. Nessa carta ele diz então que o sistema é sólido, confiável e adequado ao exercício da cidadania, além de transparente. Ele explica que essa auditoria será feita em 6 etapas. 2 delas já começaram, já foram feitas. Nessas etapas, inclusive, o TCU contratou alguns investigadores, foram 29 equipes, 26 equipes que fizeram 29 ataques ao sistema para tentar burlar o sistema das urnas, para tentar entrar. Desses 29 ataques, eles encontraram 5 pontos ali de fragilidade que na segunda etapa já foram totalmente corrigidos. O ministro Bruno Dantas explica isso, então, que não há mais nenhum ponto de fragilidade nesse aspecto. Agora, nas próximas etapas, além ali dessa investigação, dessa apuração, auditoria do Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal de Contas da União também vai acompanhar diretamente os tribunais regionais eleitorais em cada estado e vai acompanhar não só esse processo agora, antes do pleito de outubro, como também durante ali primeiro e eventuais segundos turnos. Então, tudo isso para dar mais confiança para as eleições agora deste ano. Thiago. Beatriz Manfredini, ainda a discussão sobre as urnas, agora a agenda dos nossos comentaristas, Cristina, Grêmio, e essa opinião do ministro do TCU. Olha, na verdade, tudo isso que a gente está vivendo no Brasil é ideológico, é uma discussão ideológica e política para tentar desgastar ou favorecer o presidente Bolsonaro. O fato é que parte considerável do eleitorado quer mais transparência e que o Código Eleitoral vem sendo desrespeitado, como eu disse agora há pouco, no artigo 221, que prevê a contagem pública dos votos. Ela não é feita desde que foi implantado o sistema eleitoral. O eleitorado estava distraído, não percebeu isso ao longo dos anos, mas setores da sociedade começaram a cobrar isso e não são pessoas imbecis, como diz o ministro Alexandre de Moraes, mas pessoas embasadas em conhecimento técnico. Esses argumentos, essas narrativas de que, por exemplo, naquela live em que o presidente Bolsonaro trouxe à tona esse questionamento do eleitorado, não foi o presidente que jogou isso no ventilador, não. O eleitorado vem colocando isso há várias eleições, gente que não conseguiu ver a foto do seu candidato na urna depois de digitar o número que queria, enfim, muitos questionamentos, mas quando se diz nessa narrativa plantada de que o presidente não trouxe provas, trouxe apenas indícios tirados da internet, esses indícios tirados da internet são conteúdo produzido por técnicos altamente gabaritados, inclusive por pessoas que estiveram na empresa de Bolt, que era fabricante de urnas eletrônicas na época em que as urnas começaram a ser fabricadas para fornecimento para o Brasil. Então, tem gente com muito conhecimento técnico levantando todos esses questionamentos que a gente ouviu nos últimos anos e o principal, a contagem pública dos votos é um direito do eleitor brasileiro. Essa é a narrativa que está sendo construída justamente como preparação para o que se está sendo visto junto ao grupo político do presidente Jair Bolsonaro como uma iminente derrota nas urnas. E, dada essa possibilidade, tenta-se descredibilizar o sistema eleitoral para, eventualmente, provocar uma conturbação mesmo da contagem. O que se precisa dizer é o seguinte: primeiro, aquelas alegações feitas pelo presidente na live foram absolutamente desqualificadas, desmontadas, de fato baseadas em falsas evidências lançadas por pessoas que, na verdade, não tinham grande conhecimento do assunto na internet, em youtubers, basicamente, falsos influenciadores. Quanto a essa questão da contagem, é falsa a afirmação de que a contagem acontece numa sala escura, numa sala secreta, como vem dizendo o presidente Jair Bolsonaro. E há uma lógica nisso, né? Se as urnas não são violáveis, como a própria Cristina reconheceu em comentário anterior, então os resultados dos boletins de urna são
verdadeiros e confiáveis, e refletem aquilo que foi de fato digitado pelos eleitores. Sendo assim, é só fazer a contagem, a soma dos votos nos boletins de urnas e se terá o resultado, que também é o resultado que foi divulgado pelo TSE eventualmente. Isso já foi feito, inclusive, nas eleições passadas para municipais, quando houve uma demora na divulgação da soma total, da totalização dos votos pelos tribunais de justiça eleitorais, e os próprios prefeitos, os partidos deles, reuniram ali os dados dos boletins de urnas e confirmaram depois o resultado. Então, é uma grande cortina de fumaça que se tenta criar. Isso não quer dizer que o sistema eleitoral brasileiro não possa ser melhorado. Sim, agora dizer que ele é passível a fraude ou que fraudes aconteceram nas últimas eleições é sim uma grande cortina de fumaça de um grupo político que está com medo de perder as eleições e não está disposto a reconhecer uma derrota. Essa narrativa de que há uma iminente vitória do Lula, ela é absurda. Primeiro porque todas as pesquisas estão mostrando na curva de votos, isso se a gente acreditar nas pesquisas, principalmente aquelas que são encomendadas por grupos financeiros a institutos que têm petistas que controlam. Mas, de qualquer modo, admitindo que sejam verdadeiras, o que é difícil de acreditar, a curva de votos tem mostrado uma queda permanente do Lula e a subida permanente do Jair Bolsonaro. Portanto, essa história de vitória iminente do PT não se coaduna com a realidade. De qualquer maneira, permanece, aí o Diogo colocou bem, a possibilidade de aprimorar, né? Esse aprimoramento não foi aprovado pelo Congresso Nacional, entendo eu que em razão, em grande medida, dessa diligência indevida que foi feita pelo ministro Barroso com relação a membros do Legislativo, me parece uma diligência completamente descabida. Mas, de qualquer forma, o fato é que o Congresso decidiu, seja pelos motivos que for, decidiu voltar atrás de uma posição que já tinha e não aprovar a contagem, a impressão do comprovante de voto e, portanto, com isso, dificultar a contagem dos votos de uma maneira que não seja o sistema atual. De todo modo, este debate não deve ser vedado. Aqui não se trata de promover instabilidade, nem nada disso. Todos os assuntos do Brasil hoje são objeto de debate. Discute-se formação da família, questões de gênero, consumo de droga, contra as armas, ou seja, as pautas da esquerda, por mais imorais que sejam, sempre se valem do direito democrático de serem debatidas. Quando se trata de uma outra pauta, dizem, não, essa não pode discutir, essa é afrontar o dogma do sistema eleitoral. Ora, não há dogma do sistema eleitoral. A pauta eleitoral ela é tão legítima para discussões nacionais quanto essas outras agendas que a esquerda usa e abusa do direito de emitir opiniões estúpidas a todo momento. Mas nem por isso elas devem deixar de ser emitidas. São as opiniões dessas pessoas que, por sua vez, exercem o seu direito democrático de debater. E o tema eleitoral é mais um deles. Bom, acho que a Cristina quer falar, né, Cristina? Eu não tenho nada a acrescentar. Eu queria fazer duas colocações. Eu queria fazer duas colocações em cima justamente do que você disse antes, Diogo. A questão de, você qualificou como youtubers e falsos influenciadores os que postaram vídeos na internet, especificamente no YouTube, ou seja, produziram conteúdo em vídeo, levantando suspeitas sobre o sistema eleitoral. Eu queria dizer que entre esses youtubers e falsos influenciadores classificados por você, que endossa aquela narrativa dos imbecis, né, do ministro Alexandre de Moraes, há pessoas da área de análise de sistemas, tecnologia da informação, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, teses defendidas inclusive em universidades estrangeiras, documentações fartas, análises estatísticas mostrando que nenhum padrão estatístico se enquadra no que aconteceu na eleição de Dilma e Aécio Neves no segundo turno de 2014. Então, não é isso aí que estão tentando plantar. Isso sim é narrativa, querer desqualificar qualquer legítimo questionamento acerca do sistema eleitoral brasileiro. E a outra colocação que eu acho importante é que eu jamais disse que as urnas não são violáveis, jamais. Tanto é que eu tenho amigos meus em quem eu confio, que digitaram na eleição de 2018
e já viram aparecer a foto de um candidato que não era o candidato que eles queriam votar. Fizeram vir constar, reclamaram para o mesário e enquanto a urna não foi impugnada, não saíram da cabine de votação. Então, dizer que essas pessoas não têm legitimidade para questionar a possível violabilidade também da urna eletrônica, eu acho um exagero. O que eu disse apenas é que o questionamento atual todo não é sobre urna eletrônica especificamente, é sobre a falta de contagem pública dos votos. As pessoas querem e têm o direito de querer mais transparência. E não só têm o direito porque é um direito legítimo de qualquer eleitor, mas porque está escrito no Código Eleitoral que as eleições serão auditáveis e a contagem dos votos será pública, e isso não vem sendo respeitado. Então, é isso que a gente tem que colocar na discussão, no debate público, e não ficar chamando tudo de cortina de fumaça ou as pessoas de não serem legítimas, de não terem uma possibilidade legítima de questionar qualquer questão envolvendo sistema eleitoral brasileiro. Cristina, obrigado pelo esclarecimento sobre o seu comentário sobre as urnas. De fato, foi dessa forma como você apresentou, então seu questionamento é não só em relação às urnas, mas a todo o processo de contagem de votos, né? O que não tira o fato de que se trata, sim, de uma cortina de fumaça. Em relação ao que o Salles disse, em relação à discussão, né, sobre os dogmas ou a impossibilidade de discutir, sou plenamente favorável a discutir melhorias no sistema, como já disse antes, inclusive rechaço tentativas externas de influenciar nesse debate, né, que é o que a gente vem fazendo aqui.